Bom dia para você que acompanha o Lance Guarapuava aqui nas nossas redes sociais. O assunto hoje é sobre mulher. Eu tô aqui com a secretária Laura, da Secretaria da Mulher, e ela vai contar pra gente um pouquinho dos projetos que estão acontecendo na Secretaria e também sobre o aumento da violência contra a mulher aqui em Guarapuava. Bom dia, Laura. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Amanda. Eu agradeço, primeiramente, a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão importante, né? A gente sempre fala que a gente tem a impressão, às vezes, que o nosso trabalho não chega a toda a população onde ele tem que chegar. Então, esses momentos são bem importantes para que a gente também divulgue todo o trabalho da Secretaria, que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre nós. Laura, nesse final de semana, né, em menos de 24 horas, a gente teve 4 casos de violência contra a mulher aqui em Guarapuava. Quais são os projetos que a Secretaria está fazendo referente a esse aumento e também a outros casos que acontecem? Então, Ana, a Secretaria da Mulher, ela conta com 2 departamentos. Então, a gente tem o departamento de gestão e nós também temos o CRAM, né, que é a parte focada no enfrentamento à violência e atendimento das mulheres em situação de violência. Então, o CRAM, ele é composto por uma equipe multifuncional, multidisciplinar, né, onde nós temos assistentes sociais, psicólogas e advogadas, que faz o acolhimento, o atendimento das mulheres em situação de violência. Né? A mulher pode chegar na Secretaria para um atendimento ou ela pode vir encaminhada de toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher que nós temos em Guarapuava. Quando você cita 4 mulheres, 4 casos que foram divulgados, né? Que a gente conhece mais pelas mídias, a gente tem um impacto realmente, né? Hoje se divulga muito mais, se fala muito mais sobre isso, mas para você ter uma ideia, nós recebemos por semana boletins de ocorrência de violência doméstica, exclusivos de violência doméstica, da Polícia Militar. Nós temos um relatório para que a gente possa fazer a busca dessas mulheres. E nós recebemos em média 70 boletins por semana. Né? Então, realmente, né, é um número alarmante, não é só em Guarapuava, né? A gente vê isso no Brasil inteiro, né? Basta acessar qualquer noticiário que sempre está se falando de violência contra a mulher, de feminicídio, né? Então, a gente fala que hoje a gente já tem a violência da mulher como um problema de saúde pública, né? E também, assim, a gente tem que ter consciência que não é um problema do serviço público apenas. Não somos nós, enquanto administração pública, só que temos que estar à frente dessa causa, né? A gente precisa aí do apoio de toda uma sociedade. E não só das mulheres. A gente precisa que os homens também estejam conosco nessa causa. Sim. Laura, a gente fala do ciclo da violência, né? O feminicídio é o último passo do ciclo. Sim. Como é que a gente identifica que a gente tá realmente num relacionamento abusivo e que aquilo, infelizmente, pode levar a um feminicídio? Isso. O feminicídio é a forma mais extrema da violência, né, contra a mulher, da violência doméstica. Então, existem várias violências que antecedem o feminicídio. Então, normalmente a violência não começa numa agressão, né? Alguns casos, sim, já parte direto para o feminicídio, mas normalmente você tem um ciclo, como você falou, né? E normalmente se inicia com a violência psicológica. E a violência psicológica é muito difícil de se entender que você faz parte, né? Que a mulher está sofrendo aquela violência. Até por isso que é muito importante falar sobre os tipos de violência, porque muitas vezes a mulher não se entende dentro desse ciclo. Ela não sabe que ela vive. Então, a partir do momento que você começa a falar mais sobre isso, a nominar os tipos de violência, você faz com que as mulheres, às vezes, se identifiquem naquela situação e busquem ajuda. Né? Por isso que é tão importante, e eu acredito que por isso também hoje a gente tem um número muito maior de denúncias do que a gente tinha antes, e aí parece que os casos aumentaram muito, mas é que a consciência também está aumentando ao mesmo tempo, né? E assim, existe a questão da manipulação, daquele onde o companheiro ali, né? Não dá para chamar de companheiro, né? É difícil, mas o convivente da pessoa afasta ela primeiro dos círculos de amigos, da família, né? Reclama da roupa que sai, sempre fala que a culpa é da mulher, que ele perdeu a cabeça, que ele gritou, sabe? Porque ela fez alguma coisa que fez com que ele perdesse a cabeça. Então a mulher começa a se ver numa situação de que ela se sente culpada pela violência que ela sofre, né? Então, e aí depois disso existe a lua de mel, né? Onde ele vem, entrega flores, diz que não vai fazer mais e aquela situação vai se repetindo, né? Então a gente tem muita, às vezes uma mulher em destaque, né? Que ela tenha uma roda de amigos, que ela tenha um destaque no trabalho,
que ela consegue sair de casa, né, para trabalhar, tinha uma vida diferente e passa a ficar apagada. Eu acho que esse é um dos principais sinais, né? E nós, enquanto pessoas que conhecemos, às vezes, mulheres, né, que você percebe, nossa, ela era diferente, ela tinha uma luz diferente, ela saía para trabalhar, agora não sai mais, a gente sempre saía juntos, agora não tem mais essa possibilidade, né? Que a gente fique próxima dessa mulher, que a gente nunca julgue ela, né? Porque tem aquela coisa, tá lá porque gosta. Ninguém gosta de sofrer e ninguém gosta de apanhar, né? E aí a gente, nessa questão de julgamento, às vezes você acaba se afastando. E não, ela tem que saber que no momento que ela decide tomar uma decisão em relação a essa situação que ela vive, tem alguém ali mais próximo dela. A gente percebe que as mulheres que acabam ficando nesse relacionamento são aquelas que têm filhos, né? Porque ela pensa, eu não vou destruir a família que eu tenho, que se diz perfeita, né? A gente tem alguns projetos na comunidade que falam sobre violência contra a mulher, né? E aborda principalmente a questão da infância. Como que a secretaria vê esses projetos? Você fala de trabalhar com as crianças Isso. em relação à violência. Sabe, Ana, uma coisa que até quando a mulher pensa muito em relação aos filhos, de não sair de uma relação abusiva, a gente sabe que as crianças sofrem violência junto com a mãe, né? E isso é muito pior do que você sair daquele relacionamento, né? Porque essa criança, ela cresce vendo aquilo e às vezes acontece que normaliza, né? Como se aquilo fosse normal, e aí vai, né, se desenvolvendo. Se ela sofre violência enquanto adulto, vai entender que é normal também, né? Então, isso é um ciclo, né? E a gente tem uma estrutura de sociedade que precisa ser mudada e, claro, precisa começar com as crianças, né? Eu sempre, assim, a gente precisa envolver toda a sociedade, mas a gente precisa tratar e cuidar das nossas crianças, para que eles não normalizem a violência que eles sofrem, nem que alguém sofre em casa junto com eles, para que eles não cresçam com esta mentalidade. Então, nós temos alguns projetos que a gente trabalha junto com a Secretaria de Educação, né? Esse ano ainda a gente está fazendo, trabalhando diretamente junto com os professores, educadores, para que eles também entendam a questão dos ciclos de violência, consigam identificar nas escolas. E nós temos um projeto muito bonito que é premiado, inclusive, que funciona na Unicentro, é um projeto da Unicentro, projeto Florescer, Maria da Penha nas escolas, né, onde os acadêmicos de jornalismo e de comunicação social vão até as escolas e trabalham com as crianças sobre violência, sobre os tipos de violência doméstica. Ao final é produzindo um documentário e essas crianças vão até o cinema assistir, né, elas, né, nesse documentário. E aí a Secretaria da Mulher faz o trabalho, né, faz todo o acompanhamento também junto com as crianças e trabalha junto com a comunidade escolar, com os pais, com os professores, né? A gente vê aí que tem bastante resultado, tem muitas crianças que verbalizam muita coisa, né, e a gente consegue fazer também a busca dessas mulheres, né? Mas sim, trabalhar com as crianças é trabalhar o futuro, né? Sim. E a gente precisa muito disso. Sim. E quais são os principais casos, né, que vocês acolhem hoje na secretaria? Casos já de violência mesmo, sexual, ou aquela violência física, ou mais a violência psicológica? Assim, são os mais variados, né? Até porque, assim, a gente tem todas as formas de entrada. Então, uma mulher que é atendida, que foi violentada, que sofreu violência, que foi atendida numa UPA, no hospital, o CRAS lá da assistência social identificou uma situação de violência. Sabe, quem esteja envolvido, então eles sabem que o fluxo é encaminhar para a secretaria, né? Assim como a gente tem a porta aberta. Então, se a mulher, né, se sentir que precisa de um atendimento, que ela vai até a secretaria. Claro que o que mais chega para nós é quando a violência já está extrema, já está em caso de violência física, porque foi exatamente o que a gente falou. Às vezes a mulher não se reconhece, então a partir do momento que ela é agredida fisicamente, que ela está machucada, que ela começa a entender que realmente ela está sofrendo uma violência, né? Então esses são os mais comuns. E Ana, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e contar assim, né, para todo mundo que está nos assistindo e acompanhando, que a Secretaria da Mulher, a gente não tem uma força de polícia, não somos, né, não tem uma força policial. Então a mulher que precisa de atendimento, indo até a secretaria, sendo encaminhada para nós de alguma forma, ela não precisa registrar boletim de ocorrência obrigatoriamente, ela não precisa ter medida protetiva, né? A Secretaria da Mulher é um espaço de acolhimento, né, onde essa mulher vai ser ouvida e vai ser tratada em todas as formas e todos os encaminhamentos que precisa. A mulher é autônoma para decidir por si. Então, se ela achar que nesse momento eu não quero denunciar, eu só vim entender o que está acontecendo comigo, né? A porta sempre vai estar aberta para quando ela precisar voltar. E aí essa mulher entra para nossa rede e ela vai ser acompanhada,
tá? Então, assim, não fiquem, eu não vou na Secretaria da Mulher porque eu vou ter que denunciar. Não é isso, né? Então, todas sempre são bem-vindas. Tá? Laura, e caso a mulher que tá sofrendo a violência, ela não queira ir conversar com vocês, algum parente que tá vendo sobre a situação pode tentar entender e conversar com vocês? Com certeza, pode entrar em contato conosco e aí a gente orienta quais, né, os passos ali que podem ser dados para apoiar essa mulher. Até a questão de medidas de segurança, né, que podem ser tomadas e essa pessoa pode orientar essa mulher. Então, qualquer forma de orientação, né, que ela receba já é muito importante para preservar a vida, sabe? Então, sim, pode, com certeza. Tá? E quais seriam os principais telefones, aonde vocês estão localizados? Cola, tá? Então, a Secretaria da Mulher, ela fica ali na Avenida Moacir Júlio Silvestre, tá? Número 1545. Dá pra falar o nome da loja, né? Entre a van. Entre a van e a Igreja Santa Terezinha. Então, uma casa roxa que tem ali na avenida, tá? Então, pode chegar lá até nós. Dá pra acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais, mulher.guarapuava, no nosso Instagram, tá? E aí, nós temos o telefone direto do CRAM, né? Que é o 3142 1159, tá? E também tem o WhatsApp, né? 98405 6206. Então, só entrar em contato, né? E aí a gente consegue fazer toda a orientação necessária. Perfeito. Nosso tempo é curto, mas o assunto rende uma manhã inteira, né? Com certeza. Laura, tem mais algum recado, alguma coisa que você queira deixar aqui pro público? Eu quero dizer assim que agradeço novamente, né, a oportunidade de estar aqui. A Secretaria da Mulher tem muitos outros projetos, né? A gente tá aí no enfrentamento à violência todos os dias, com certeza, mas também nós temos cursos de capacitação profissional para mulheres, gratuito, né? Inúmeros outros projetos que também, como diz você, a gente teria uma tarde inteira para falar, né? Então, por isso que eu convido, acesse nossas redes sociais, que lá tem principalmente a questão dos cursos, os cursos com inscrição aberta, para que as mulheres também possam acessar, né? A gente fala que a mulher às vezes está no ciclo de violência porque tem uma dependência financeira muito grande em relação ao parceiro, né? Então a gente promove os cursos não só para as mulheres em situação de violência, para toda a população, claro, né? Mas também para que a mulher possa aí ter sua autonomia. Perfeito. Muito obrigada, Laura, pela sua presença aqui. E continuem acompanhando o Lance aqui nas nossas redes sociais, porque comunicar é o nosso lance.